Porque as situações mudam, mas os problemas continuam o mesmo. Você já deve ter se perguntado. Muitas pessoas, elas mudam de cidade, mudam de trabalho, mudam inclusive até de relacionamento. Mas quando percebe, os problemas continuam o mesmo. Esses problemas, eles continuam aparecendo, continuando em sua vida, só mudam muitas vezes as aparências, porque acreditamos que o problema é externo. Então, muitas vezes passa aquele pensamento na nossa mente: se eu pudesse, eu pegava minhas coisas e sumia no mundo. Os problemas, eles acontecem com você porque algo interno precisa ser modificado e não o externo. Dessa forma, continua-se o desconforto, porque o cenário, o externo, ele não muda, mesmo que você mude de trabalho, de relacionamento, como eu falei. E tudo isso acontece porque nós carregamos dentro internamente formatos de padrões que são as cargas emocionais, que elas vêm muitas vezes da vivência da nossa infância e também de padrões familiares e das pessoas que nos relacionamos no contexto geral na nossa infância, que é a nossa primeira forma de aprender a se relacionar com o externo. E quando isso é acrescentado dentro dessa história, o sentimento de abandono, a experiência de abandono, de rejeição, de medo, de insegurança, isso intensifica ainda mais essa carga do emocional. Muitas pessoas não se percebem ou não escolhem a olhar para isso. E por não olharem, continuam acreditando que ao mudar de cidade, de trabalho, de escola, de relacionamento, as coisas externas, o cenário externo que tanto está incomodando para ela, vai mudar. Mas isso é uma grande besteira, porque só muda mesmo a partir do momento que você começa a olhar para dentro e curar internamente em você o que tanto incomoda. E é dessa forma que a vida ela vai continuar trazendo sempre experiências parecidas para que você olhe. Não é que a vida está contra você, veja bem, é que ela faz esse movimento para que você olhe realmente para o que importa. Pois, se você parar bem para pensar, nós estamos falando sobre a sua vida, sobre a sua experiência. E você está aqui para ser feliz. Está feliz a partir do momento que você faz essa decisão. Se algo te incomoda no relacionamento, por exemplo, temos a mania o costume de apontarmos para o outro. Ele não me ouve, ele é grosso, e eu não estou falando nisso que a pessoa que está do seu lado não tenha a porcentagem dela de culpa. Mas é parar para você e se perguntar internamente, se olhar para dentro e começar a ver o que em você tem que faz com que você faz escolhas desse tipo. Porque aqui no vídeo nós estamos falando sobre repetições de padrões, né? Sobre eu tentar mudar fora e nada muda. E por que que isso acontece? Muitas vezes é mais fácil eu responsabilizar o outro, né? Então o problema é o trabalho, o problema é a família, o governo, enfim, sempre a situação externa. Se eu pudesse, eu pegava minhas coisas e sumia no mundo, só que você pode estar lá do outro lado do mundo. E o problema ainda vai continuar. Você pode estar numa ilha deserta que não tem ninguém e o problema vai continuar, porque ele é interno, ele está interno a você. Não leve isso como um castigo, é ao contrário, leve esses desafios como uma oportunidade de você conhecer a si mesmo, de ganhar uma nova consciência, uma nova visão sobre você, sobre os fatos da sua vida, sobre quem realmente é você, o que você quer da sua vida, o que você deseja, o que você sente e principalmente o que te faz feliz. E quando você está feliz, o que é isso que tanto te faz feliz? Muitas vezes eu vejo com pessoas que colocam tudo numa caixinha, todo o sentimento dentro de uma caixinha e muitas vezes ela não consegue expressar o que está sentindo, porque lá atrás ela não se permite a entender-se o que é isso que está passando por ela. Geralmente nós não temos o costume, não aprendemos a ter esse costume de pararmos e olharmos para nós para ver o que é esse sentimento que passa no nosso corpo. A gente tem a ilusão de achar que sabedoria emocional é você jogar o que você está sentindo para debaixo do tapete. Depois você olha, ou se bobear, nunca olha, porque é mais fácil mudar. Eu sumo no mundo, eu mudo o trabalho, eu mudo a escola, eu mudo o relacionamento, enfim, vai mudando e não olha. Quanto nós devemos olhar para que isso que a gente está jogando debaixo do tapete lá é uma parte nossa que está ali, que a vida está trazendo a oportunidade de nós pararmos e olharmos. Geralmente eu falei agora de sentimento, mas quando a pessoa sente um vazio, ela não se reconhece, começa nos conflitos existenciais, é porque tem partes dela
que ela não olha. Então é como se ela estivesse, o campo dela, o emocional dela, o corpo energético dela, está faltando pedaços. Não tem como não vir esse sentimento de que algo enorme nela falte, de que ela não reconheça quem ela está sendo. Até porque muitas vezes a pessoa ela não está sendo quem ela é de verdade. Ela está se diminuindo para caber no mundo de outra pessoa. Então são diversas questões que o padrão emocional, que as cargas do emocional, quando não são olhadas, faz com que a gente acaba repetindo esses padrões, fazendo com que, de uma certa forma, a nossa vida, ela sempre continua o mesmo cenário. Passa dia, passa ano, mas o cenário sempre se repete, mesmo que seja com pessoas diferentes. Então, a vida, ela vai basicamente mudar quando você começa a olhar para dentro e estar olhando esses sentimentos, essas cargas emocionais, e pouco a pouco, de uma certa forma, isso vai sendo curado em você, revisto em você, porque muitos sentimentos que você sente, eles só estão querendo ser vistos. E a partir do momento que você começa a olhar para eles, esse propósito deles de querer ser visto, ele já foi cumprido. Então ele segue automaticamente, fazendo com que a sua vida comece a mudar. Primeiro, internamente, porque se é uma carga do emocional que você tem, concorda comigo que a partir do momento que você não carrega mais essa carga emocional em você, as coisas acontecem e a forma que você reage, o sentido que você reage para isso também começa a se modificar. E dessa forma você vai ficando cada vez mais próxima de você, de quem você realmente é. É a organização emocional. O nosso próprio corpo, quando nós estamos em equilíbrio emocional, ele se reequilibra emocionalmente, internamente, dependendo das situações que aconteçam ao seu externo. E isso pode ser situações corriqueiras do dia a dia, como questões que pegam muito forte no seu emocional, porque nós sabemos que o afeto, ele afeta de qualquer forma o ser humano. A vida é dessa forma. A única coisa que a gente pode controlar, na verdade, e eu não sei nem se isso é um controle no sentido de pegar as rédeas, né? Mas eu falo que é um controle muitas vezes na questão de deixar fluir, de entender que determinada situação aconteceu porque tinha que acontecer e nada que você fizesse ou não tivesse feito mudaria a situação. Então, te cabe, neste momento, é o sentir e muitas vezes com isso o seu próprio emocional ele vai se reorganizando e ao passar do tempo você vai percebendo o cenário externo modificando, porque você vai entrando nesse reequilíbrio emocional internamente. E dessa forma você vai percebendo que você vai mudando, porque você começa a fazer escolhas diferentes, cenários diferentes. E essas situações, essas pequenas ações que você vai fazendo no seu dia a dia, vai fazendo com que você vai atraindo para o teu campo, para a tua vida, pessoas diferentes, situações diferentes, experiências diferentes. A vida, eu tenho aprendido bastante, que é como se fosse frames. Sabe aqueles gibizinhos, né? Gibizinhos, ou então até mesmo filme de televisão. Inclusive tem até uma parte na terapia que a gente utiliza essa técnica também, dentro das terapias, essa técnica de frames. Então, são frames que são fotos congeladas, e essas fotos, elas vão se modificando, elas não estão ali paradas. A sua vida ela não está parada, ela está modificando a cada momento. Só que o próximo frame ele vai se apresentar com você a partir do que você está reagindo e sentindo neste momento. Então, para pensar. Surge uma situação na sua vida neste momento. E a forma que você reage a ela vai fazer com que se forme o próximo frame que você vai seguir, que você vai sentir. Parece meio doido para você, talvez, nesse momento, se você nunca se percebeu dessa forma. Mas tenta trazer essa experiência para você e começa você com você mesmo perceber quantas possibilidades diferentes poderiam existir se você fizesse determinadas escolhas. Consegue compreender o que eu quero dizer? Se você quiser mais
entrar nesse assunto de frame, depois deixa um comentário aqui que eu explico melhor e até posso estar fazendo um vídeo melhor, mais detalhado, para a gente estar trazendo sobre esse assunto, sobre esse tema aqui. Então, dentro dos atendimentos, eu trabalho com os pesos do emocional, com as cargas do emocional, para que realmente elas possam sair e você consiga ver a situação sem a carga. Dessa forma, você consegue ver os frames, como eu estou falando, e isso acontece em questão de segundos, né? Que é aquele respirar. Muitas pessoas não falam antes de você tomar uma decisão no momento de nervoso, respira e depois toma. Por quê? Porque dá tempo de fazer um frame. Percebe que se você está no teor do nervoso e aí a coisa acontece, você sem pensar, você vai reagir e muitas vezes explosivamente. E quando você fala, não, vou parar e respirar, dá aquele momento de você respirar e pensar, né? Tem aquele frame em que você mandou tudo, né? Tem aquele frame que você falou, agora eu tô nervosa, não vamos conversar. Tem aquele frame que você olhou e falou assim, tudo bem, porque você está fazendo isso comigo? Enfim, são diversos frames que tem na nossa vida. E percebe como a carga do emocional, quando você tem essa questão, esse padrão, que você acredita que todo o problema é externo. Então você foge, né? Foge do trabalho, foge do relacionamento, foge da circunstância, foge da cidade, achando que as coisas vão melhorar e a situação não muda. Porque o que muda de verdade é você começar a olhar para dentro. E é isso que a gente faz, auxilia você a fazer dentro dos tratamentos terapêuticos, tirando essa carga do emocional e esse padrão emocional que foi seu aprendido, mas também muitas vezes ele vem sendo repetido de geração em geração. Então hoje, se você se percebe que você tem tentado mudar diversas vezes e não consegue, e quer olhar mais detalhado, está começando a entender que você precisa olhar para dentro, eu também falo para você estar assistindo outros vídeos, para você entender mais um pouquinho dessas questões do emocional, que aqui no canal a gente fala bastante sobre isso. Precisando de auxílio, pode acessar aqui o meu contato através dos links que estão abaixo. Se você ainda não é inscrito, peço para que se inscreva aqui no canal. Prazer, eu sou Edinalva. E talvez o que esteja esperando por você nesse momento é só você olhar para dentro. Que quando você começar a olhar para dentro, você vai perceber que pouco a pouco o seu externo começa a ser transformado. Porque quando você muda internamente, algo externo a você também muda. Deixe o seu curtir, deixa aqui nos comentários se você for com alguma dúvida, também sobre o tema do vídeo, se você gostou, entendeu dessa experiência, desse exemplo que eu trouxe hoje para o frame, referente a fotos, que são os momentos da nossa vida e como modificar isso, deixa aqui nos comentários também. Até o próximo vídeo.